A turma do STF, então, encerrando os depoimentos do interrogatório da parte da manhã. Então, 2h30 da tarde, eles vão retomar os trabalhos com o interrogatório de Jair Bolsonaro e com transmissão aqui no UOL também. Agora, então, a gente teve o depoimento interrogatório do general Augusto Heleno, que respondeu apenas às questões do advogado da defesa dele próprio, trazendo aqui alguns destaques. Então, logo no começo, o general Heleno estava respondendo sobre a atuação da ABIN, as acusações de que a ABIN teria sido aparelhada durante a gestão dele no GSI, ele dizendo que o único acompanhamento que teve nesse período, nesse momento, foi para ações estratégicas para evitarem casos e acontecimentos como o atentado que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu na campanha de 2018. Falou também sobre aquela fatídica frase do ter que virar a mesa antes da eleição, dizendo que foi uma frase apenas no sentido figurado, que Bolsonaro disse para ele que ia jogar dentro das 4 linhas e que ele seguiu religiosamente esse pedido do ex-presidente. Falou apenas de ações que garantissem o desenrolar das eleições, cuidados com manifestações nas ruas, também com bloqueios de rodovias, negou interferências a servidores da ABIN, disse que a defesa, eles citaram também a tal da caderneta golpista, que seria de uso do general Augusto Heleno. A defesa disse que não teve acesso a muitos detalhes sobre isso, mas que a agenda era de uso compartilhado, era de uso particular, nunca foi compartilhado com ninguém, nunca apresentou também, nunca defendeu questões concretas de fraudes na urna, apenas de que elas poderiam sempre ser melhoradas e que ele teve que aceitar o resultado das eleições. Também abriu as portas na época de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, para o novo comandante do GSI, uma série de falas ligadas apenas então a respostas da própria defesa dele, Sakamoto. Então, reforçando aqui, Augusto Heleno ficou em silêncio nas manifestações, nas perguntas do ministro Alexandre de Moraes, respondeu apenas a defesa dele. Silêncio mais uma vez que no depoimento lá atrás da Polícia Federal ele também tinha optado por não falar nada, né, Sakamoto? Quais destaques você traz aqui desse momento final da fala dele? Ô, Nath, a gente falou bastante das falas dos outros depoentes, né? Vamos colocar da seguinte forma. Primeiro, o general Augusto Heleno, que foi tigrão em uma reunião golpista, ele agora incorporou o meme de gatinho cansado junto a Alexandre de Moraes. Foi de tigrão para gatinho, né? Ou seja, isso é muito interessante da gente ver determinadas figuras que se colocam como, meu Deus, eu sou forte, eu sou impávido, eu quebro a contexto, destruo, tudo isso mais, viram a mesa diante da justiça, vira um gatinho, vira um tiozinho cansado, vira a pessoa lá que, não é bem isso, sabe? Passando até aquela imagem, não, olha, eu sou apenas um vozinho, né? Tipo, não faça isso, tudo isso mais. Na verdade, vamos lembrar todos e todas, na reunião ministerial de 5 de julho de 2022, o general Heleno estava com a macaca, ou melhor dizendo, estava com o tigrão, né? Ele deu uma declaração. Ele falou o quê? Não vai ter segunda chamada de revisão, não vai ter revisão do VAR, o que tiver que ser feito vai ser feito antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma perspectiva. E aí que tá, para entender tudo isso, tem que entender inclusive o contexto que isso acontece. Ele não foi a única declaração que ele deu naquele momento, ele estava se sentindo mais solto do que arroz, né, de parada de caminhoneiro. Estava soltíssimo, né? Ele estava falando o quê? Ele falou por exemplo, ele falou, olha, ele falou do problema todo de fazer qualquer coisa, se houver qualquer acusação de infiltração do elemento da BIM, qualquer um dos lados. Ele pretendia, você estava dizendo que pretendia infiltrar elementos da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, na campanha do Lula, na campanha do adversário, né, do Bolsonaro. Na campanha do Bolsonaro, ele falou assim também, vamos ter gente lá, mas do Lula o problema, isso é absurdo. Você tem um governo de plantão que vai infiltrar alguém da ABIN na campanha adversária, né? E aí ele rolou uns recados, olha, tá complicado, que aqui talvez seja gravado, ele não entendeu o que estava acontecendo, né? O recado e passou a tratar de algo mais sensível ainda, que é a questão do Hadouken na democracia, que é aquilo que a gente leu agora, e foi além. Ele falou, vai chegar um ponto que não vamos mais poder falar, vamos ter que agir contra determinadas instituições e determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Para a gente também, general.
Pra gente também é muito claro o que aconteceu. Aí agora, o que aconteceu? Abraçando o seu direito constitucional de ficar em silêncio, ele ficou em silêncio, o seu defensor começou a fazer perguntas para ele, né? Começou a fazer perguntas para ele e ele, na verdade, perguntou ao general, o senhor estava sendo literal, o senhor estava falando em sentido figurado? Quando o senhor falou virar a mesa naquela declaração, ele falou, não, foi no sentido figurado. Aí eu estava pesquisando aqui todos os sentidos possíveis da palavra virada de mesa. Primeiro, sentido literal é aquela coisa meio western, faroeste de B, sabe, que a pessoa tá lá jogando poker, vira a mesa, literalmente. Que, inclusive, é a origem da história, né, da expressão. Mas aí você tem a virada de mesa física. Tem a virada de mesa, que é a atitude antidesportista. A pessoa tá perdendo o jogo, mela o jogo de alguma forma para impedir o adversário ganhar, que era aquela que o general Heleno estava falando. E aí depois tem algumas da literatura, inclusive para do livro do Ricardo Semler, não, vamos virar a virada de mesa, que é aquela coisa, mas você poderia até dar o benefício de dúvida para ele, de que ele estava falando de uma questão de não, precisamos mudar radicalmente alguma coisa, só que não é, todo o resto do discurso naquela reunião de 5 de julho de 2022 era golpista, até o osso. Né? E aí o general fez o quê? Torturou a língua portuguesa, né? Para tentar deixar passar isso aí. Aí, gente, o ponto é o seguinte, né? A gente vive dizendo aqui da importância, né, de fazer as pazes com a história. As pazes com a história não é feito através da impunidade ampla, geral e restrita, mas através da responsabilização dos atores públicos que fizeram bobagem, né? A gente não teve a responsabilização dos atores públicos que fizeram a bobagem em 1964. Tivemos de muitas pessoas que lutaram contra o regime, morreram, desapareceram, foram torturados, né? E deixaram sangue, custou isso sangue, suor e saudade de muita gente. Muitos dos generais que participaram daquele golpe morreram felizes da vida, tomando seu coquetel de camarão no clube militar. Muitos daqueles que eram cadetes ou aqueles que eram oficiais, como o próprio Heleno, também estão aí. Fizeram parte de um, fizeram parte de outro movimento golpista. O risco de você não punir o golpismo do passado é que o golpismo do passado volta a assombrar e puxar a nossa perna. Então a gente espera que os conspiradores desta vez sejam responsabilizados pelo que fizeram. Não é uma questão só do ex-presidente Jair Bolsonaro, de ABC. Os generais que participaram do golpe finalmente precisam ser punidos pelo que fizeram, mas também por sua cara de pau.